Agora vamos falar do Atlético. Será que o técnico Cuca vai colocar um time alternativo pensando no jogo de volta contra o Flamengo pela Copa do Brasil? Hoje contra o Bragantino? Sabe quem vai responder essa pergunta? O repórter que fala e todo mundo entende, Cláudio Rezende. Boa tarde, Claudão. Alô, Romano, boa tarde a você também, a Nath, a todos do Bastidores no Galo hoje em alto astral, mas buscando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Será a primeira vez em casa na Arena MRV após a parada do Mundial. É isso mesmo, o Galo jogou 3 vezes, todas elas como visitante, e vem de 3 derrotas seguidas falando de Campeonato Brasileiro, mas em alto astral porque ganhou do Flamengo no meio de semana e deu um ânimo especial no grupo de jogadores e também na massa atleticana. Para o duelo de hoje, tem uma parcial aí de 13.300 ingressos vendidos, mas a expectativa é de que esse público aumente durante o dia. Torcedor aí que está pensando a partir de R$ 27,00 os ingressos para Galo e Bragantino, 6h30, na Arena MRV. Vai poupar titulares? Hulk começa jogando ou vai no banco, hein? Daqui a pouquinho a gente tem novidade. O atacante Hulk postou arte do jogo e quando isso acontece ele está relacionado, mas pela apuração da Itatiaia, Hulk começa no banco, hein? Hulk não inicia a partida, fica ali de sobreaviso. Se precisar, se o jogo estiver duro, precisar do Hulk, ele entra. Caso contrário, vai ser preservado para quarta-feira, duelo da Copa do Brasil contra o Flamengo. A ausência certa é o Dudu, que tem efeitos suspensivos só para jogos da Copa do Brasil. Então hoje está cumprindo aí o Dudu, o terceiro jogo daquela suspensão de 6 partidas imposta pelo STJD. Hulk preservado. E outros titulares poderão também, viu, Romano? Começar no banco de reservas. O Cuca está administrando o elenco, porque muitos jogadores estão vindo aí de uma sequência muito forte de partidas. Na outra semana já tem o Godoy Cruz pela Sul-Americana, então por isso, alguns atletas hoje titulares não começam. Pois é, e aí, Nath? O Atlético tá meio com cobertor curto, mas poupar mesmo pensando nesse jogo contra o Flamengo? Acho que essa expressão resume bem a situação, né, Romano? Essa questão aí do cobertor curto, é aquela velha história de você disputar várias competições ao mesmo tempo e de você talvez não ter um grupo, né, que sustenta isso de fato, mas acho que hoje o técnico Cuca não tem muita alternativa, né? Depois, principalmente, do grande resultado conquistado lá no Maracanã, a vitória por 1-0 do Atlético, né, jogando bem, competindo contra o Flamengo e saindo em vantagem na busca por essa vaga na Copa do Brasil, eu acho que é natural que o Atlético dê uma importância agora para esse duelo que se desenha na próxima semana, para garantir de fato essa classificação, porque você passar pelo Flamengo, né, já numas oitavas, não é pouca coisa, muito pelo contrário. Inclusive te dá uma moral gigantesca para seguir adiante, te coloca de fato entre um dos favoritos aí. É claro que a Copa do Brasil ela é muito difícil, justamente porque ela reúne aí a elite, né, todos os grandes clubes participando. Mas enfim, e o Atlético sabe que o Campeonato Brasileiro hoje, ele é o objetivo mais difícil, né? Ele é o objetivo mais distante. As Copas se desenham com mais facilidade. Não só pensando em título, mas também a consequente vaga na Libertadores do ano que vem. Então, acho que para esse confronto específico contra o Bragantino, eu acho que o técnico Cuca tá meio que de mãos atadas, vai ter mesmo que rodar o time. E acho que ele ganhou, por exemplo, a opção do Biel, né, pro ataque, que eu acho que pode ganhar minutos. Ele deve colocar o Alexander, que eu acho que é um ótimo jogo, inclusive, né? O Bragantino é sempre um rival difícil, em especial jogando lá em Bragança Paulista, mas o Bragantino vem de 4 derrotas consecutivas, sendo 3 pelo Campeonato Brasileiro, saiu do G4, enfim, vive também essa instabilidade. O Atlético pode se aproveitar de tudo isso e dá para ter um time capaz de competir e bater no Bragantino, ainda que com algumas mudanças. Eu só não sou a favor de mudar todo mundo, porque eu acho que desconfigura demais, bagunça muito, perde-se demais o entrosamento, mas mudanças pontuais, né, como pode ter a mudança na lateral, aí você coloca o Alexander no meio, aí você coloca lá o Biel lá na frente, daqui a pouco o Cláudio traz o time, mas eu acho que dá pra rodar, administrar a parte física e ainda ser capaz de competir hoje com o Bragantino. Pois é, agora o Cláudio, deixando o jogo, vamos para bastidores, porque... E essa história de um possível investidor de fora na SAF do Galo? Nas redes sociais, esse fim de semana, principalmente ontem, a turma ficou agitada, né? Porque o Marcelo Claur, ele é boliviano e é o gestor do Bolívar, que pertence ao Grupo City. Foi apontado como um possível investidor novo da SAF do Galo. E ele tuitou ontem as seguintes expressões: Atlético Mineiro? Interrogação. @Atlético? Interrogação. Porque muitos atleticanos nos últimos dias invadiram as redes sociais desse investidor do futebol. E, logicamente, a turma querendo saber informações, perguntando para ele se ele viria para o Galo. A apuração minha e do Henrique André, aqui na Itatiaia. O Marcelo, é um cara conhecido, sim, no meio, e é amigo, principalmente, da família Menin, de longa data. Por enquanto, não tem essa certeza de vir para o Atlético. Pode ser, sim, um investidor do futuro.
Ele faz parte do Grupo City, que tem a parceria com o Bolívar, que é o clube dele lá na Bolívia, e ele é sócio do Grupo City no Girona também. Nada de concreto e foi só uma especulação mesmo de mercado. O Galo que tem agora a necessidade de um aporte financeiro nos próximos meses. Inclusive, em setembro, vai ter a reunião do Conselho Deliberativo para que possa votar a diluição, né, do percentual da associação com esse novo aporte que vai entrar no clube. Romano. Pois é, o atleta buscando investidor. Vamos ver como é que fica essa situação. Aliás, falando em bastidores, tem novidade sobre o Renier, Cláudio? Sobre o meia Renier, ele já tem uma negociação muito bem encaminhada com o Galo. Deve bater o martelo esta semana, porque o que estava faltando já está acontecendo, que é a rescisão de contrato do Renier com o Real Madrid da Espanha. E agora ele fica livre. O Atlético vai firmar um contrato até o fim de 2029. Serão 4 anos e meio de vínculo para um atleta de 23 anos. O Galo, portanto, muito próximo de anunciar esse jogador que deverá chegar esta semana a Belo Horizonte para os exames médicos. Pois é, e por falar nisso, talvez o principal jornal esportivo da Espanha e um dos principais da Europa e do mundo, o Marca, traz a seguinte informação hoje. O Renier está a um passo de pôr fim à sua passagem pelo Real Madrid. Aí fala de 5 temporadas, que e tal. E o seguinte, o meio-campista brasileiro retornará ao seu país natal para se juntar ao Atlético. E aí ele vem falando aqui sobre essa questão, que ele nos últimos dias tem treinado com Castilha, que é a equipe de base do Real Madrid, mas deixou de ser uma opção até mesmo para esse time, uma espécie de time B do Real Madrid. E a outra coisa, a transferência para o Atlético, segundo a matéria, chega no momento oportuno para as partes. O Renier aproveitou as férias e manteve a forma ao lado do Bruno Guimarães e que o Atlético viu nele uma oportunidade interessante. E o retorno para o Brasil pode ser a oportunidade perfeita para o brasiliense, ele é de Brasília, o Renier, recuperar a confiança e mostrar o talento que o trouxe à Europa há 5 anos atrás. Ele tem 23 anos e, segundo a matéria, encara essa nova era com uma experiência de poucos jogadores da idade podem ostentar, e se junta ao Atlético para encontrar o que ele não teve na Europa, que é tempo de jogo, confiança e oportunidade de mostrar, porque foi considerado um dos jovens talentos mais promissores do futebol brasileiro. Eu acho uma boa contratação dele, Nath. Eu acho que essas últimas frases que você citou aí, né, utilizado pelo jornal espanhol, encontrar oportunidade, sequência, confiança, é tudo isso que tem faltado ao Renier, né, que ele não conseguiu encontrar lá na Europa. A gente tem visto, Romano, recentemente, casos de jogadores brasileiros que saíram daqui muito jovens, que foram para lá e que não conseguiram lá mostrar todo o talento que a gente já enxergava aqui. O rival tem um caso muito claro hoje, que é o Caio Jorge, né? Que foi pra Juventus, enfim, chegou a jogar, mas não foi o Caio Jorge que a gente viu no Santos e que agora a gente tá vendo ter a oportunidade de jogar no Cruzeiro e de ser, inclusive, o artilheiro do Brasileirão. Eu acho que o Atlético se inspira muito nesses casos, assim, de jogadores que estão voltando ainda jovens. O próprio Gabigol também voltou, né? E como jogou bola pelo Flamengo. Então, acho que o caminho é mais ou menos esse, de ter essas oportunidades, de ter essa sequência e de recuperar essa confiança pra, a partir disso, o futebol do Renier também aparecer. Saiu do Flamengo como meio-campista muito inteligente, com grande visão de jogo, com capacidade de ajudar a equipe a ser mais criativa, que é o que falta para esse Atlético por vezes, né? O meio campo mais dinâmico. Então acho que pode dar certo, sim. Porque tem um detalhe, às vezes as pessoas falam assim, mas não jogou nada lá. Isso é muito relativo. Às vezes você é contratado e o treinador muda e ele não gosta do seu estilo de futebol. É uma situação complicada. Verdade. 12:00, 16 minutos. Alexandre Simões, se o Cuca quiser poupar, mesclar o time, me parece mais do que justificável, né? Pensando no jogo do Flamengo no meio de semana. Aliás, jogo às 19h, em que horário? Alô, galera, bora se programar, sair cedo, mais cedo do trabalho, da escola, pra poder chegar sem problemas à Arena MRV, Simões. Exato, o Thiago. E é interessante que os dois times vivem situações opostas na Copa do Brasil, né? O Galo carrega uma grande vantagem no seu confronto diante do Flamengo e o Bragantino uma grande desvantagem contra o Botafogo, que é o rival do Cruzeiro. Perdeu por 2-0 no Newton Santos. Bragantino, que amanhã não tem o John, cara. Quer dizer, isso aí é uma perda considerável, que é o melhor jogador do time, disparado, tá? E isso eu considero uma tranquilidade pro Atlético. Agora, eu acho que o Galo não pode esquecer o Brasileirão. Tem o exemplo do que aconteceu no ano passado, mas de toda forma, esse jogo contra o Flamengo de quarta-feira vale demais. E o Atlético, ele não tem um elenco recheado como o Flamengo.
Flamengo que terá força máxima contra o Ceará. Volta Arrascaeta, volta Jorginho. O Flamengo tá priorizando muito o Campeonato Brasileiro, que ele não ganha desde 2020. Então eu acho que o Atlético precisa se preparar para fisicamente estar no mesmo nível do Flamengo na quarta-feira. Então se o Cuca tiver que reservar alguém, poupar alguém, tirar alguém desse confronto contra o Bragantino, eu acho que todo mundo vai entender. Porque quarta vale e vale demais, Thiago. Sabe quem é o pai do John John? É um ex-jogador. Do John John? Que jogou no Atlético. Jogou, É? Marcelo Pelé. Ah, tá, que veio do Verdade. Democrata de Sete Lagoas. Ele tinha feito um jogo contra o Atlético pela Copa do Brasil no Espírito Santo, Estrela do Indaiá, um time lá do Espírito Santo. Fez um golaço no Atlético na Copa do Brasil, isso no início dos anos 2000. É. Aí ele vem pro Atlético, não dá muito certo, vai pro Democrata e o John John é filho dele, nascido lá já no Espírito Santo e já vendido, né? O John John saiu revelado pelo Palmeiras, vai ao Bragantino. É Estrela do Norte, Estrela... Né, convivendo com muitas lesões, problemas no departamento médico, tenta também deixar de lado a Copa do Brasil, onde teve derrota no meio de semana para o Botafogo. O desafio é a recuperação no Campeonato Brasileiro, lembrando, naquele pelotão de frente, tem 27 pontos, é o quinto colocado, massa bruta que vem de 4 derrotas seguidas, hein? 3 pelo Campeonato Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil. E olha só, Thiago e amigos, a lista do departamento médico do Bragantino, que tem Juninho Capixaba, Guilherme Lopes, Eduardo Guzmán, Matheus Fernandes, o Mosqueira, o atacante também Fernando e o John John, citado por vocês, revelado pelo Palmeiras. Investimento do Bragantino vai cumprir suspensão porque recebeu o 3º cartão amarelo. O time que está finalizando a preparação na manhã deste sábado, Thiago, provável com Cleiton, Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Santana, Gabriel, Lucas Barbosa e Eric Ramírez, Vinicinho, Sacha e Pita. Naquele grande público que o Atlético está acostumado nos seus jogos. Será que amanhã, com a vitória diante do Flamengo, isso dá uma melhorada? Ou a turma vai poupar o bolso mesmo pro jogo contra o Mengão na Copa do Brasil? Programação, Thiago, não prevê concentração, então daqui a pouco os jogadores vão ser liberados e amanhã, apresentação pela manhã no CT, eles se reúnem, almoçam e aí o Cuca vai fazer aquela última palestra para os atletas antes de partirem para a MRV para o jogo das 6h30. Thiago, eu falei há pouco sobre essa venda de ingressos que não está tão acelerada para amanhã, a turma principalmente guardando a graninha para quarta-feira, né? Os ingressos a partir de pouco mais de R$60 ali para os ingressos dos sócios Galo na Veia, mas para hoje, para amanhã, quer dizer, os ingressos já estão à venda há cerca de 2 semanas, né? E a torcida do Atlético, por enquanto, comprou ainda 9.000 entradas para amanhã. Não é esperado um grande público neste domingo, especialmente porque o Cuca falou sobre um rodízio de time, ganhou do Flamengo ainda na Copa do Brasil e a galera quer, em peso, apoiar o Galo na quarta-feira.